Oi, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos de autoconsciência, de tudo que a arte proporciona de abertura para a gente se conhecer. Afinal, essa arte que eu trago é uma pílula de coragem diária para você sair do medo. Lembra das frequências que eu já comentei com vocês? O medo, ele vibra a 100 Hz dentro de uma escala de estudo. E quando a gente se põe em coragem de fazer alguma coisa nova, ou da gente se desafiar todo dia a fazer um novo desenho, escrever sobre aquilo que a gente está sentindo, a gente sai desse medo de sentar e desenhar para a coragem, para a atitude de fazer. E a coragem, ela está em 200 Hz. Ela dobra esse fator de energia. Então, por isso que essa pílula de coragem, quando a gente está na coragem, a gente se empodera, é um ponto de transição para que a gente consiga mudar de padrão, de atitudes, enfim, começa a trazer essa consciência. Então, é isso que essa arte proporciona, a coragem para você fazer diferente. E dando continuidade hoje, que nós já falamos o que é essa arte subjetiva, nós já falamos o que que essa arte ela carrega quando não tem a técnica, quando é espontânea, que ela traz, lembra dos 3 S's? Ela vai te trazer para a consciência do teu todo o teu campo sistêmico, que é o teu clã familiar, que veio do DNA, que está registrado toda a ancestralidade. Ele vem também as nuances do que, né, é representado, tudo que a gente viveu no social desde que a gente era pequenininho, como foi incluído na escola, tudo que foi falado para a gente foi tomando como verdade, foi trazendo isso para a nossa personalidade. E diante de tudo isso que a gente trouxe, dessa carga genética, desse social, as emoções que a gente viveu durante a vida e vai vivendo, nós vamos traduzindo com certas emoções. Então, vem o terceiro S, que a gente vai falar sobre os sentimentos. Então, dando continuidade aqui, vamos lá para o nosso mapa, para poder traduzir um pouquinho mais de tudo isso que essa arte subjetiva traz à tona, que ela representa no papel, que nada mais é que expressão de sentimento. Vamos buscar aqui a nossa lousa. Ah, cadê você? Uai, aí. Tanta coisa aberta, gente. Isso aqui, não é isso aqui. Isso aqui é parte do que eu preparei para vocês. Ótimo. Peraí. Deixa eu colocar em outra aba para ver se fica mais fácil de eu achar. Bora lá. Bora. Achei você. Bora lá. Então, vamos lá. Então, eu criei esse método Arte 3S, que é o saia da forma e corra o risco de ser feliz. Cada um com seu papel, usando a arte como chave para o coração, para você se reencontrar com a sua identidade. Não tem coisa mais libertadora do que a gente tá vivendo aquilo que realmente a gente é. E é uma construção, não acontece do dia para a noite. É perrengue, a gente cansa,
Mas como eu falo, como a gente lida com esses desafios é o que faz a diferença. Você pode cair, se apegar e grudar nela e se afundar, ou você pode pegar esses desafios e transformar. E aí a gente vai subindo esse degrauzinho, essa ascensão do nosso espírito, dessa coisa chamada vida que a gente está aqui, e que é muito legal. Então vamos lá. Então a gente já conversou sobre o que é essa arte subjetiva que eu trago aqui, que nada mais é do que expressão de sentimento. Ponto. Arte é isso. O que é arte? Expressão de sentimento. Só isso. Simples assim. Aí o que ela representa quando ela é feita naturalmente? Ela apresenta o nosso todo que a gente tem de registro no nosso DNA, no nosso mundo sistêmico, ou seja, tudo que a gente carrega na nossa família. E hoje eu vou abrir para vocês como que o social, né, a parte da sociedade vai formando a gente e ferramentas naturais de estudos e psicológicos para a gente tirar esse véu que a sociedade colocou para a gente e a gente conseguir se reencontrar com nós, porque na verdade a gente nasceu ali já com aquela coisa aqui que eu vim fazer aqui, né? Quando a gente entrou na fila das habilidades e dos desafios, que você tem que vir para quais os desafios que você vai precisar enfrentar nessa vida para poder aprender e evoluir o seu espírito. Então, a gente tem, sim, estudos que mapeiam isso, que a gente veio fazer. Mas a gente é muito mais consumido e levado pelo automatismo, pelo padrão social do meio que a gente foi inserido e o que a gente tem que fazer para além do que a gente é. Então, aqui eu vou desconstruir. Eu vou passar, eu não vou aprofundar muito, tá, nesses assuntos. É uma pincelada para vocês saberem o que existe por trás dessa vida consciente e material para vocês se defrontarem, porque se eu for abrir coisa por coisa, explicar, a gente vai ficar o dia inteiro aqui e vai dar um boom na cabeça de vocês. Então, eu vou dar aquela pincelada para depois, quando a gente, num outro momento, aprofundar, você já vai, seu cérebro já vai falar, nossa, eu já vi isso daí. Já não é uma coisa do outro mundo tão estranha, como o desenho que vocês já experimentaram, que viu que não é um bicho de 7 cabeças e tampouco precisa fazer certo ou bonito. Afinal, é expressão de sentimento. Então vamos lá. A gente é muito impactada pelo nosso campo social, por tudo que a gente vai crescendo e a gente vai intitulando o que é certo e o que é errado. Então, por isso eu convido vocês a sair da forma que te enfiaram, sem você querer, mas você aceitou. E agora tem uma boa notícia. A gente pode sair dessa forma e crescer igual um bolo cheio de fermento que esparramou, que a gente não precisa estar ali espremido para caber. E cada um tem uma forma diferente. Não precisa ser tudo igual. Vamos lá. Bora lá, olha só. Vamos começar aqui, só para eu dar uma pincelada sobre o Piaget e o porquê que eu falo, eu insisto em não dar técnica para a criança, porque essa fase, e está cada vez mais cedo entrando nessa fase, dos 7 aos 12, é a fase do operacional concreto. O que isso quer dizer? É a fase que a gente vai aceitando, né, a fase escolar, principalmente, além do social e da nossa família, que vem um pouquinho antes, né, do 0 ao 6, e hoje as crianças acabam indo na escola muito mais cedo, então o social está sendo inserido na criança com muito menos tempo, mas em vogo é isso, dos 7 aos 12 é a fase dela do operacional concreto. Então, na cabecinha da nossa formação ali cerebral, tudo que está vindo de informação é o que é verdade. Então, o adulto que é maior que a criança, que tem a detenção do poder absoluto visto nessa criança, é
lei. Então, tudo que é falado ali, você não tem como questionar, ela não consegue questionar. Então, falou é aquilo que é certo. Então, por isso que eu falo, não da técnica, porque aí o redondinho é daquele jeito que tem que fazer. O céu tem que ser azul. O mar é azul ou é verde, mas a terra é marrom e a árvore é verde. Então a gente vai colocando, encaixotando, né, informando todas essas informações e a criança vai acreditar. Então o que acontece? Cresce um pouquinho, eu quero pintar, bonito. Eu preciso fazer certinho, preciso fazer igual. E aí a gente perde essa chance de se conectar e representar aquilo que muitas vezes a gente não consegue falar, mas a gente representa no papel, que afinal é a primeira forma de comunicação, é o desenho. Então, nessa fase entra aí, ó, certo, errado, bonito, feio, bom, mal, tudo vai se encaixando e vai ficando como verdade. Então, é essa base que a gente precisa tomar um cuidado e usando essa arte como eu propus para vocês e vocês replicando para crianças de vocês, com certeza ela já vai ser um adulto bem diferente, com muito mais criatividade, mais segurança, mais autoconfiança, mais capacidade de se questionar, de falar o que gosta e de sentir, principalmente, coisa que a nós adultos dessa geração, a gente perdeu muito essa capacidade de sentir. Então, esse é o primeiro passo que traz no social. Agora, partindo para o que é mais natural também, que a gente pode desconstruir, eu estudei muita numerologia. Numerologia, ela tem mais de 8.000 anos de estudo, inclusive Jesus usou da numerologia, dessa força que os números trazem, né? Todo o número, ele vai sendo transformado, as letras são transformadas em números, e aí pela soma do nosso nome completo de batismo, mais a data que a gente nasceu, nada é por acaso. Tudo pode ser transformado em características. Não é à toa que a gente nasceu no dia que a gente nasceu, no mês que a gente nasceu, na casa que a gente nasceu, na família que a gente nasceu. Tudo tem um propósito, tudo é aprendizado. E essas leis naturais, esses estudos matemáticos tão ancestrais, imagine 8.000 anos, eles detêm essas características de nós seres humanos. Inclusive, eu até fiz um estudo de Van Gogh e eu constatei que na numerologia dele tem muita potência, ele seguiu muito o que propunha, mas sempre nadando contra as normas sociais, contra o seu sistema familiar, contra a mãe que humilhava e que não aceitava, contra o pai que esperava que ele fosse pastor ou que tivesse uma posição, uma profissão normal, né? Ou que ele pintasse coisas que na época eram intituladas como certa, e ele mesmo tentando se encaixar, ele não aceitava alguma coisa dentro dele e falava que não, ele tinha que ser disruptivo. E ele foi. Só que ele se foi sem saber que esse legado que ele deixou era verdadeiro. Ele não teve a oportunidade, mesmo ele lutando contra ele mesmo, mesmo nas dificuldades dele, ele se afundando nas dificuldades, ele não conseguiu, porque na época nem tinha ajuda, né, psicológica, era choque, era remédio, enfim, não teve a oportunidade de se ver nessa glória e nesse legado que ele deixou. Mas ele seguiu muito os traços numerológicos dele, é incrível quando a gente vê o estudo dele. Então, e Jesus, eu até anotei aqui, ó, que ele mudava o nome das pessoas, tipo Pedro, né? O Simão, que ele mudou para Pedro para colocar liderança, poder nas mãos deles, porque o número do Simão, ele não tinha todo esse poder. Quando mudou para Pedro, a característica, a personalidade dele, a expressão dele foi mudando, porque quando a gente muda o número, o nome social, como muitos artistas mudam o nome. Para quê? Para que a energia desse novo nome
se adapte àquilo que ele precisa fazer, a sua profissão, dá mais força com o tempo. Por isso também que muitas vezes, depois que a pessoa casa e muda de sobrenome, pega o sobrenome do marido, que é o mais comum, com o tempo, essa pessoa ela vai mudando a sua expressão. Tanto que muita gente fala, nossa, depois que casou, essa pessoa mudou. E sim, muda mesmo, porque vem com essa frequência de um outro sobrenome que foi feito um outro nome, e com o tempo, não é do dia para a noite, né? Mas essa força energética desse novo conjunto de números que se formou esse nome, ele vai sim alterando a personalidade, como essa pessoa se expressa para o mundo. É a única coisa que muda, a impressão, destino, nada muda. Mas a expressão muda sim. Então, Jesus tomou isso a favor dos discípulos para que ajudasse ele na jornada dele, tudo que ele precisava fazer. Tanto tem o exemplo de Simão, como tem também o de Paulo, que mudou, ó. Deixa eu ver, de Saulo. E Saulo, chamava Saulo, ele mudou para Paulo, porque Saulo era uma pessoa muito rígida, inflexível. E quando ele trocou de Saulo para Paulo, o número que tornou era de uma pessoa mais justa, mais humanitária, mais amorosa, e foi imprescindível para que Paulo ajudasse Jesus também nessa empreitada dele. Então, eita, tem coisas bíblicas. Eu erro, vamos atualizar aqui, gente. Atualiza, internet, help me, help me. Beleza. Então, ó, vamos lá. Arrasta para cá, filho de Deus. Senão ninguém te vê. Vou fechar aqui. Pronto, pronto. Vamos abrir de novo. Feche você aqui. Eita, isso aqui foi parar em algum canto. Vamos achar onde foi aqui. Aqui, depois eu arrumo. Vamos lá. Voltar para esse lado. Esse mapinha é muito legal, viu, gente? Às vezes ele atrapalha a gente. Bom, na numerologia, o que a gente vê? E que estuda? Motivação, como que a gente é motivado pelo quê, a nossa força de motivação. A nossa impressão, ou seja, qual que é a impressão que as pessoas têm da gente quando elas nos conhecem. Já viu a frase, a primeira impressão é a que fica? É bem assim. Só que nós humanos, a gente tem como mudar, né? Porque às vezes a gente tem uma impressão de ser uma pessoa X. Aí quando a pessoa conversa com a gente, ela pode ter a nossa expressão, como a gente se mostra, pode ser positiva ou negativa. Ai, parecia que aquela pessoa era chata, mas quando eu conversei com ela, ela não é chata, tão chata assim. Até que ela é legal, né? Ou às vezes a pessoa é tímida e quando começou a conversar, viu? Não, ela não é tão tímida assim, até que é gente boa. Então a gente consegue alterar a nossa, pela nossa expressão, a nossa impressão quando a gente conversa com a pessoa. Mas uma curiosidade que, diferente das pessoas, quando é na empresa, que eu também faço a numerologia empresarial, aí a gente tem que tomar mais cuidado. Porque quando a gente passa em frente de uma loja e causa aquela, ou um estabelecimento, um restaurante, enfim, né? Você passa na frente e olha assim e fala, nossa, que lugar esquisito, não dá nem vontade de entrar. E você não entra. Você perde, às vezes, muita oportunidade, né, de você estar expressando ali o seu produto dentro da loja, dentro do restaurante. É incrível, mas a impressão de quando você passa na frente não é legal. Aí você nem entra. E tem lugares que às vezes não é nada, né? Que a gente fala, nossa, que é tão pequenininho. Quando você olha, causa uma impressão tão boa que você já entra. Então, no comércio, é muito mais delicado a gente trabalhar com uma impressão já positiva para a gente se dar a oportunidade dos clientes entrarem,
né, para causar uma boa impressão, porque reverter isso é muito mais difícil do que quando nós, humanos, né, a gente consegue reverter com muito mais facilidade. O dia do nascimento também ele influencia muito. Então, pessoas que nascem no mesmo dia, assim, têm uma característica e uma missão, assim, diferente, né? Cada um do seu dia. Nada é por acaso, gente. Eu não sei vocês, mas pergunte para os seus pais, para a mãe, ou para a pessoa, até vocês, o nome dos seus filhos. Vocês pensaram e foi aquele nome que você pensou? Eu, por exemplo, era para eu me chamar Lilian. E aí, quando eu nasci, minha mãe olhou e falou: não, não tem cara de Lilian, não tem cara de Alessandra. A minha irmã foi a mesma coisa, era um nome e depois foi outro. A minha filha, eu nunca tinha pensado em Alice. O negócio meio que surgiu quase ela nascendo, porque eu tinha alguns nomes em mente, mas nada assim, sabe quando você, putz, a criança vai nascer e eu preciso dar um nome para ela. E eu não tinha um nome certo, sabe? Não, é esse e tal. E aí, de repente, surgiu na minha cabeça, Alice. Bom, vai ser Alice. E aí foi Alice. Então, eu já ouvi uma vez uma entrevista no Jô Soares que diz que a gente escolhe o nosso nome. Então, é nós ali que fica soprando na cabeça da mãe, lá na barriga, como que a gente quer se chamar. Até o Jô falou na época, ele falou assim, imagina que eu fiz isso, porque ele é um nome diferente, né? Ele falou assim, mas capaz que eu escolhi o meu nome? Não é possível. Mas estudos falam que sim, é possível. Então, é coerente, porque quando a gente vê o nome, o sobrenome, e a gente faz esse estudo, tem muita coerência, inclusive com os desafios que a gente veio para superar aqui. É bem interessante. Então, dentro da numerologia, a gente também estuda o talento oculto, números psíquicos, lições e dívidas kármicas, tendências ocultas, resposta do subconsciente, cores e dias favoráveis, ano pessoal, que eu passei para vocês que fizeram, que estão lá no grupo do risco de ser feliz, ciclos de vida, desafios, momentos decisivos, harmonias conjugais, o triângulo da vida. O triângulo da vida é muito legal, porque ele estuda as frequências negativas que podem existir no seu nome, que, além dos desafios todos que a gente tem, que te puxa para ficar mais difícil. Se é difícil quando tem uma frequência negativa do seu nome, quando você está nessa frequência em determinada época da tua vida, aí fica mais difícil ainda, gente. Então é muito bom quando a gente vai tirando. Eu falo, tudo que você vai tirando de pedrinha no caminho é tudo muito mais fácil, né? Porque já é tão difícil. Imagine com mais coisa puxando para ser mais difícil ainda, não. E isso a gente faz alterando, às vezes, um acento, uma assinatura. Ah, eu usava esse sobrenome, mas eu usar esse sobre esse, o outro sobrenome vai ficar melhor. Eu vou tirar as frequências negativas do nome. E eu vou usar essa assinatura ao favor da minha profissão. Ah, esse número vai vibrar melhor. Então, é isso que muitos artistas fazem também quando mudam, alteram o nome social. Além de tirar a- as frequências negativas do nome, também dá para a gente moldar de acordo com a profissão. Isso é incrível. Tanto é que eu coloquei hoje, a minha assinatura é a Lê Neves Arte. Precisa ter um arte com o T mudo na assinatura e o Alê com o acento circunflexo, que eu não usei por muito tempo. E já estou sentindo essa vibração dessa nova assinatura desde que eu adotei. Foi muito interessante isso, assim, quando eu me estudei e descobri, foi muito legal. Então, a numerologia, ela abre uma gama, gente, de oportunidades. E é tão engraçado, porque quando eu fiz na primeira vez, em 2019, eu olhei e falei assim, mas caramba, isso daí não sou eu, não. Eu achei incrível, eu falei assim, nossa, mas será que eu sou tudo isso? Porque a gente nasce sendo isso. Mas aí, com todo o padrão social e as crenças e tudo que a gente vai adquirindo durante a nossa vida, e quanto mais adulto, com mais anos de experiência, mais a gente vai
se moldando, se encaixando e aceitando esses padrões que a gente acaba se perdendo da nossa verdadeira identidade, de quem a gente realmente é, de todas as nossas virtudes, todas as nossas dificuldades, toda a nossa luz, toda a nossa sombra, a gente vai se perdendo de quem a gente é. Então, quando eu entrei nesse processo de me conhecer, de me priorizar, eu comecei a me reconhecer nesse lugar e tá vivendo toda a potência que o meu nome e minha data de nascimento carrega, foi um divisor de águas. Quando eu comecei a me reconhecer e me colocar no meu lugar e tirando essas camadas, isso aqui eu carreguei, mas não me serve mais. Isso aqui não sou mais eu. Então, quando a pessoa te olha e precisa te conhecer novamente, aí você está vivendo a sua verdadeira identidade. Você precisa se tornar irreconhecível, que na verdade é conhecido para você, que está aqui dentro, para quem você é. Então, a numerologia, tudo que ela traz, ó, aqui tem toda a explicação do que é cada coisinha, mas eu não vou entrar nisso tudo com vocês, porque é muita coisa. É muito tempo e vai dar um nó na sua cabeça. Então, quando eu faço o estudo completo, aí vai toda a explicação do que é cada coisa, para que serve, o seu número. E aí é muito legal. E é bom a gente sempre ler, sabe? Principalmente quando você está desanimado, eu pego e leio de novo. E aí você se empodera de novo, você se põe de novo no teu lugar, porque é essa dança que acontece, né? De altos e baixos, você tá animado e você tá mais triste, porque às vezes você tá começando alguma coisa nova e é difícil, quando o começo tudo é muito difícil, até automatizar. Então é bom a gente ler, você sempre dá aquela revigorada. Mas muito bem, até hoje eu viro e mexe, eu tô lendo. Eu fiz o da minha filha. Foi muito bom, sabe? A gente tira muita culpa das costas, porque cada ser vem com um desafio diferente e a gente tá aqui para aprender e para ensinar os nossos filhos. Então, também foi muito rico quando eu fiz dela, eu consegui entender, inclusive para tentar não bloquear tanto o poder dela, do que ela vai ser. Então, com isso, principalmente isso, sabe? Me ajudou a aceitar certas atitudes, certas coisas que ela faz, para poder não fechar tanto e deixar ela com umas pedrinhas a menos, assim, né? Então, foi muito legal isso. Para além desse estudo numerológico, que é incrível, nós vamos sim moldando a nossa personalidade, temos as nossas características de personalidade. E faz pouco tempo eu fiz um curso desse Big Five aqui, que é um estudo de traços de personalidade. A gente tem 5 grandes traços de personalidade e cada um desses 5 se subdivide em 6. Então, isso aqui é um mapa completo da nossa personalidade. Nós temos todas essas características, né, dentro desse traço aí. E dentro dessas características, o nosso grau pode ser alto ou pode ser baixo. Então, por que que as nossas atitudes é diferente do nosso marido, é diferente do nosso amigo, é diferente da nossa esposa, é diferente dos nossos filhos? Porque cada um carrega esse traço de forma diferente. Cada experiência de vida, além do que já tem de registro na nossa ancestralidade, cada coisa que acontece na nossa vida, a gente trata de maneira diferente. Então, a mesma situação, para mim, eu vou reagir de uma forma, você vai reagir de outra forma, o outro vai reagir de outra forma. E quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil, inclusive, da gente, além de aceitar o outro, aceitar a nós mesmos. E além de aceitar a nós mesmos, a gente consegue identificar a fragilidade e tentar melhorar.
tentar ver por que que eu ajo dessa forma, assim, quando acontece isso. Que eu tenho esse traço. Então, quando a gente traz para a consciência como a gente é muito, muito mais fácil a gente mudar, porque daí você faz uma mudança com consciência e não com um achômetro. Porque se não faz sentido para você, você nunca vai estabelecer uma mudança. Impossível. Então, ó, dentro desses traços, rapidamente aqui, eu vou também só vou abrir para vocês conhecerem e para destrinchar num outro momento. Aí a gente precisa aprofundar, porque existe uma tabela que preenche e que aí dá um resultado e mostra todas as facetas de cada um, de acordo com as respostas que vocês deram. É muito legal. Os 5 grandes traços, eles são a amabilidade, a abertura, consciosidade, neuroticismo e extroversão. A amabilidade vai mostrar a sua cooperação ou competitividade, como que você se relaciona para interagir com os outros. A abertura é referente à sua criatividade ou à convencionalidade. Você é criativo ou você é mais segue os padrões, né? Como que é esse grau para vocês? Conscienciosidade é a sua disciplina ou a sua desorganização? Como que você lida com isso? É o comprometimento que você tem com as coisas. Neuroticismo é a sua estabilidade emocional ou a sua instabilidade. E a extroversão é você, aqui o traço da bateria social, que você drena você, a sua sociabilidade ou a sua introversão. Você gosta de estar com as pessoas ou não? E cada um desses grandes traços estão divididos em 6 facetas. Olha lá. Altruísmo, sensibilidade, confiança, fraqueza, modéstia, complacência. Então, cada traço tem mais 6 traços, e tudo isso a gente consegue ir identificando cada um deles dentro desse estudo que a gente faz individual, tá? A abertura é as suas ideias, como que é você é o estético, você gosta do que é bonito, das artes, de ações variadas, fantasias, sentimentos e valores. Não vou abrir cada uma delas, porque a gente vai ficar mais muito tempo aqui, tá? Como eu falei para vocês, eu vou trazer um traço, um geral, para vocês conhecerem o que tanto tem para além desse mundão aqui. A conscienciosidade, a nossa competência de ser disciplinado, desorganizado, como a gente traz a ordem, o senso de dever, o reforço por realizações, a autodisciplina e a ponderação. A gente, dentro do neuroticismo, aí tem os traços de depressão. Aqui não é nada de patologia, tá? São traços. A gente tem tendência ou não a ser mais ansioso, a depressão, a nossa vulnerabilidade ao estresse, o embaraço ou constrangimento, em relação à nossa impulsividade e a nossa raiva e hostilidade. Então, como que a gente lida com essa estabilidade emocional? Uns têm o mais alto, outro mais baixo, um tem a depressão mais alta, a ansiedade mais baixa. Então, tudo isso vai moldando a nossa personalidade. Aí a gente vai entendendo por que a gente reage como a gente reage às situações da vida. E também falamos da extroversão, esse traço aí de quem gosta de estar com as pessoas, de falar, o quanto de atividade, gregarismo, assertividade, acolhimento, busca por sensações e emoções positivas. Então, tudo isso é destrinchado dentro desse estudo, desse mapa que a gente faz individualmente, aí, pessoa a pessoa, e traz tudo isso, gente. É incrível o que isso traz. É tipo que o pessoal faz nas empresas. Tem uns estudos que fazem nas empresas também, que é mais ou menos isso, só que aqui é muito mais detalhado. Fugiu o nome agora. Eu fiz, inclusive, o DISC,
que traz os traços da gente de comportamento dentro de uma organização, né? Se a gente é mais falante, mais comunicador, ou é líder, ou é mais analítico. O outro eu esqueci. Então, aqui é muito, muito mais completo, porque pega você ali no fundo, dentro do seu coração. Bom, gente, eu acho que por hoje é isso. Então, a gente falou da numerologia, a gente falou do operacional concreto que carrega aí a criança dos 6 aos 12 anos, tudo que envolve. E falamos do Big Five, desse traço de personalidade que a gente consegue trazer. E tudo isso a gente carrega e leva para o desenho, quando é natural. Tudo que a gente está sentindo, tudo que a gente foi formando de todas as coisas que vieram na nossa cabeça, a gente registra. Quando sai, a gente consegue colocar algo novo. Então, eu continuo estimulando vocês a terem coragem de fazer um risco por dia e ainda correr o risco de ser feliz. Aproveitem qualquer dúvida, vocês me falam se quiserem aprofundar no mapa numerológico, no estudo do Big Five. Também é só falar comigo, inclusive lá no grupo eu vou fazer um negócio bem interessante para vocês. Depois eu conto lá, para quem quiser conhecer mais. Beijo para vocês. Até. Vamos fechar? Daqui a pouco a gente se fala lá no grupo.